Oi gente, bem-vindos ao canal Rubricano, eu me chamo Neide e hoje eu vim trazer a resenha para vocês de um estudo em vermelho do Sir Arthur Conan Doyle. Para quem não conhece, é o famoso autor do detetive mais famoso de todos os tempos, Sherlock Holmes. Então vamos para a resenha propriamente dita. Esse livrinho foi um achado, né? Eu comprei ele num sebo, estava baratíssimo. E eu não sabia que era o primeiro livro, né? Foi uma sorte, digamos assim. Então esse é o primeiro livro no qual se é apresentado pelo Dr. Watson, né? No qual ele narra de como ele conheceu o Sherlock Holmes. Então, o estudo em vermelho, a primeira é dividida em duas partes. É exatamente a primeira parte, onde o Dr. Watson vai narrando de como ele conheceu o Sherlock Holmes, né? Já que o Dr. Watson vinha, né, machucado depois de uma guerra no Afeganistão, no qual todos sabem que ele ficou um pouco manco, né? E nisso ele estava procurando um local para dividir as despesas, né? E ele encontrou um antigo assistente dele em laboratório no hospital, no qual ele revelou também, achou interessante, que um companheiro dele, digamos assim, de laboratório, que sempre estava lá também, estava procurando uma pessoa para dividir as despesas. Nisso, eles se encontraram de uma maneira bem prática, né? Foi um caso bem prático no qual eles se conheceram e foram morar, né? Dividir as despesas. É bastante interessante nessa parte no qual o Watson, né, conhece o Sherlock Holmes, porque ele é um total desconhecido para ele, né? Ambos. Como todos sabem, o Sherlock Holmes ele é uma pessoa muito dedutiva, né, uma pessoa muito observadora, e ele, assim que conheceu o Dr. Watson, ele né, descobriu, pelas deduções dele, que ele tinha estado no Afeganistão. E eles foram morar juntos, né, na famosa rua, né, Backstreet, se eu não me engano, né, 221B, né, e foram dividir esse apartamento. E o Dr. Watson ficou bastante intrigado porque ele não sabia em que o Sherlock trabalhava, né? Porque o Sherlock Holmes é apresentado no livro, né, pela visão do Watson. Então, é muito interessante esse livro. A narrativa dele é bastante fluida, né? Já que foi um livro escrito em no final de 1800, né, para 1900, né, não sei bem, mas foi no finalzinho de 1800, se eu não me engano, 1887, né, que foi escrito. E foi o primeiro livro que se apresentou o Sherlock Holmes. Então, voltando para a história. Então, essa primeira parte é do conhecer do Watson, né, sempre na visão dele, de como ele conheceu o Sherlock. Aí se apresenta, né, um grande mistério, como sempre, já que é um livro policial, sempre tem um assassinato, sempre tem uma pessoa que vai descobrir o porquê desse assassinato. Então a primeira parte é exatamente isso. Então, depois que eles passam a conviver juntos, o Sherlock recebe uma carta, no qual dois detetives pedem ajuda a ele para solucionar um caso. Então, a narrativa é exatamente essa, né? A primeira parte dele descobrir quem foi que assassinou essa pessoa. E a segunda parte é uma visão geral de como foi que aconteceu isso. Então, assim, eu adorei. Eu nunca tinha lido nenhum livro. Todo mundo falava, né, que o Arthur Conan Doyle é mestre, né? Eu sempre li também muitos livros policiais, né, de suspense. É outro gênero que eu gosto bastante, além do suspense, né, e do terror, é esse gênero. E eu fiquei muito maravilhada porque, apesar da narrativa ser
bem antiga, que ser um clássico, que eu considero que é um clássico, a narrativa dele é bastante atual, bastante fluida, bem direta naquilo que ele se propõe. Então foi bastante interessante ler esse livro. Eu adorei. Ele amarra todas as pontas bem direitinho. Você realmente é muito legal como você vai descobrindo as coisas, né? E enfim, eu fiquei apaixonada. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é mais uma resenha do canal. Se inscreva no canal, curta a fanpage e até mais.